Do livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 1. Espírito Antônio de Aquino. Psicofonado por Altivo Caríssimo Panfiro. Lição 18. Despreendimento. No instante da morte, o despreendimento do perispírito não se completa subitamente. Naqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o despreendimento é muito menos rápido. Quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela, ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos operam um começo de despreendimento mesmo durante a vida do corpo, de modo que, em chegado à morte, ele é quase instantâneo. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, pergunta 155A. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Todos aqueles que pensam que os espíritos se separam abruptamente do corpo só observam a separação física, que, mesmo esta, não é tão rápida quanto possa parecer. Os sinais de decomposição orgânica, as dificuldades próprias de quem se desliga da matéria, a própria observação do espírito antecipadamente do mundo que irá habitar brevemente, tornam a separação algo diferente, difícil mesmo para muitas criaturas. O que falar daqueles que, sentindo-se presos às emoções terrenas, ou ligados pelas emoções das criaturas a que amam, começam o processo de desencarnação, observando a vida a esvair-se por entre os seus dedos, como que a se antecipar num processo lento, mas seguro de separação? O que falar dos que sentem que em breve deixarão os seus? Para esses, a separação é extremamente demorada. Muitas vezes vemos corpos sendo enterrados e espíritos presos à vida que acabaram de deixar. Nesse caso, somente a lei de Deus poderá interferir, mostrando à criatura humana que todos prosseguirão em suas vidas, a despeito da separação orgânica. O homem precisa aprender a observar a própria existência. Precisa ver que constantemente ele provoca uma separação. Suas ideias, seus sentimentos, sempre se renovando e se reelaborando, desligam-no do passado, das situações anteriores. A lei de Deus faz conosco diariamente isso. Nós, entretanto, ao nos separarmos de modo um pouco mais energético, um pouco mais dolorido, ao nos sentirmos desligados, acreditamos não poder prosseguir. Sentimos-nos mais sofridos do que nunca, julgando ser a dor irreparável. Homens, prestem atenção. Deus nos ensina a separação diariamente. E por que é que Deus faz essa proposta de separação? Porque é que muitas vezes nos sentimos desligar a pouco e pouco de certas emoções. Trata-se justamente da caminhada na direção do progresso. Todos estamos constantemente sendo convidados a progredir. Nenhum de nós poderá ficar estático. Como eterno expectante, continuamente somos obrigados a mudar de ideias, de sentimentos, para melhor, evidentemente. Somos chamados a mudar nosso comportamento. Agradecemos a Deus permitir que isso aconteça. Percebamos na providência divina o encaminhamento de nosso espírito para as regiões celestiais, para as regiões de luz, para as regiões por ora inatingíveis. Mas um dia, lugares onde todos habitaremos.
Tais mudanças que vão sendo efetuadas em nosso íntimo mostram-nos a caminhada do espírito imortal. Somos itinerantes. O progresso é a meta. A elevação é o fim. Caminhando para Deus, vamos atingindo cada vez mais metas expressivas no nosso progresso, até que cheguemos, afinal, ao ápice de tudo, a perfeição. Diante da morte do corpo, quando sentem antecipadamente o sofrimento, quando descobrem que alguém partiu, as pessoas passam por um processo muito doloroso, penoso mesmo, para muitos de nós, espíritos de Deus. Mas informamos sempre as criaturas, dizendo-lhes: olhem um pouco mais adiante, observem o futuro. Aquele que partiu, que se desprende, está caminhando, está vencendo etapas, superando as distâncias, os problemas, as dores. Cada um de nós certamente tem algo de mais sofrido no coração, alguém por quem chorar. A esposa, o filho, a mãe, aqueles todos que têm nos seus companheiros de jornada afinidade maior, digam para eles: chorem, meus filhos, chorem. Jesus chorou também, um dia, no Monte das Oliveiras. À semelhança do Cristo, não percam a confiança em Deus. À semelhança do Cristo, que diante da dor soube ainda indicar o roteiro para a própria mãe. E a separação tão dolorosa, para muitos, será o espetáculo da confiança em Deus para os que souberem crer. O espírita aprenderá a ciência do despreendimento na medida em que ele próprio se sinta despreendido das coisas do mundo. Façamos isto, pouco a pouco. Despreendamo-nos das coisas menos importantes. Não nos preocupemos com as coisas tão difíceis de desligarmos-nos. O tempo nos ensinará o desligamento necessário daquilo que for pequeno, sem importância, que não representa nada de útil para o seu espírito. Comece a desprender-se. Há pessoas que começaram a fazer isso com uma pequena peça de roupa, com um pequeno objeto. Outras com outras coisas de mais importância. Todas, entretanto, estarão aprendendo a espiritualizar-se, que é o que devemos buscar. Que esta lição da noite de hoje torne cada um de vocês um tanto mais desprendido. De cada um se espere que se cresça no sentimento, na busca do amor e na busca de Deus. Nosso despreendimento não pode ser, assim, um ato de puro desprezo por coisa alguma. Não. Nosso despreendimento significa escolha por algo mais importante. E o que há de mais importante no ser humano do que a própria vida? A vida material tem a sua fase. A vida espiritual tem como consequência a união com Deus, que é a busca final de tudo. Que Deus nos ajude, abençoe, nos proteja e nos dê um final de estudos e de trabalhos espirituais com muita paz. Vosso irmão Antônio de Aquino, amparado também pelo irmão Baltazar.